E aí galera, sou eu Milton aqui mais uma vez trazendo esse mapinha pra vocês. Pessoal, eu tava fazendo uma enquete pros meus apoiadores para definir um mapa que eu iria fazer nesse mês de fevereiro. A enquete, o resultado da enquete foi esse daí que está aparecendo agora na sua tela. Como vocês podem ver, ó, as opções eram uma ilha com um tesouro de um pirata escondido, uma fortaleza com diversas camadas de muralhas, uma taberna elegante, uma caverna simples ou uma encruzilhada. A opção que foi mais escolhida foi fortaleza com diversas camadas. Essa foi o tema escolhido para o mapa e foi o que eu fiz, né? Vou tirar agora da tela para que vocês possam ficar olhando o mapa enquanto eu falo, tá? Além da fortaleza, o mais votado foi uma ilha com um tesouro de um pirata escondido, tá? As opções, eu vou eliminar duas opções, né, daqui dessa enquete para a próxima enquete que a gente vai fazer, que é a enquete vencedora, a opção vencedora, né, no caso, a fortaleza com diversas camadas de muralha, ela sai, não vai para a próxima enquete, porque a gente já está fazendo esse mapa aqui nesse momento, né, vocês já estão vendo ele ser feito aí. E também vou retirar da enquete uma caverna simples. Vou retirar da enquete uma caverna simples, que foi a menos votada. Ela sendo a menos votada, ela está sendo eliminada das opções, tá bem? Quem é que pode votar nessas enquetes? Os meus apoiadores. Qualquer pessoa que me apoie, tanto pelo Apoia-se ou pelo Patreon, tá? Com pelo menos R$ 5 você tem a opção de poder responder essas enquetes e pode também sugerir mapas aí. As sugestões eu aceito de qualquer pessoa, pessoal. Vocês que acompanham só o YouTube aí, gostam de ver meus vídeos, gostam de ver como os meus mapas são feitos, podem participar aí, dar algumas sugestões, porque eu ainda não defini quais são as duas opções que vão para a enquete de março, tá bem? Então, tiver alguma sugestão, bota aí nos comentários e eu com certeza vou ver. Quanto ao mapa, pessoal, eu escolhi fazer uma muralha nesse tipo de visão. Eu pensei muito antes de começar a fazer o mapa em que estilo de mapa eu faria essa fortaleza. Eu comecei tentando fazer num Battle Map Watercolor, um estilo novo que eu ainda não tinha feito, ainda não fiz, na verdade. Eu tentei fazer, comecei, mas não achei legal e parei. E comecei aqui nesse outro estilo, que é o estilo mais clássico, mas que eu estou mais habituado a fazer, né? Já faço mais mapas. E quis fazer dessa cena aqui. Eu vi essa imagem na internet de um jogo indie, o mapa desse jogo. Eu achei bem interessante, me foquei também em cidades medievais europeias, né? Imaginei um forte ao redor disso. E um pouco com as muralhas também de Attack on Titan. Quem assiste Attack on Titan percebe que tem essas camadas de muralha ao redor da cidade, a cidade no meio e mesmo assim algumas fortalezas e é isso. Vejam que eu pego cada pedaço que eu acho que vai encaixar legal nessa fortaleza e vou mudando as cores. Eu vou mudando as cores e o brilho, diminuo ou aumento o brilho, diminuo ou aumento o contraste. Eu sempre vou fazendo isso para encaixar cada vez melhor com o resto da cena. Eu vou testando, eu pego alguns elementos, coloco, vejo se fica legal em algum lugar. Às vezes tento modificar uma cor ou outra. Aí nesse daí, esse daí é a frente de um mausoléu, mas eu modificando as cores eu consegui fazer parecer uma outra estrutura, uma entrada ou uma saída, mas alguma estrutura militar, né? A gente imaginou o castelo principal sendo aquele ali do meio
e ele é extremamente bem protegido porque tem várias fortalezas ao redor dele, né? Eu vi esse elementozinho aqui que a gente consegue colocar e encaixar com a muralha, ele fica bem legal. E aí eu tava vendo o que colocar. Ó, percebam, pessoal, isso daí não tem nada a ver. Aquele asset que eu coloquei ali em cima não tem nada a ver com essas muralhas, não tem nada a ver com a composição. Mas percebam que mudando ele de cor, diminuindo, aumentando a saturação, brilho, essas coisas, vocês viram como se encaixa melhor? No final vocês vão ver como ele vai estar bem melhor encaixado. Algumas coisas eu usei o Photoshop também para fazer. Usei o Photoshop em algumas coisinhas para no tom do telhado ali na entrada principal. Eu modifiquei um pouco as cores para se encaixar com as outras coisas. Mas percebam, esse arqueduto aí, ó, como eu utilizei ele. Utilizei ele de maneiras diferentes e mesmo assim consegui encaixar ele na composição total dessa cena, desse mapa. Essas vilas pequenas, eu quis botar umas vilazinhas também que nem na imagem que eu estava se inspirando. E eu fiz algumas modificações. Depois eu vou fazer um jardim ali maior, um jardim natural, meio que uma floresta com um laguinho ali entre essa vila e o castelo principal que temos ali. Não tem muito segredo, né, pessoal? Fazer uma vilazinha é só vocês escolherem um tipo de casa ou outro. Ó, eu quis fazer uma menos desenvolvida ali de cima ou até de outra raça, dependendo do que quem for usar vai utilizar. Então eu botei uma mais rural ali em cima, uma mais desenvolvida, com essas casas com arquitetura meio parecida entre elas. Ó. Se vocês olharem, elas têm uma arquitetura mais desenvolvida do que aquelas de cima, que parecem fazendinhas. E eu espalhei essa muralha. Eu coloquei já essas mais desenvolvidas mais perto do castelo principal. Dá a impressão de que eles tenham um maior acesso ao rei ou aos nobres, né? Então eu quis colocar essas casas mais nobres ali. São 3 vilas, né? Se vocês notarem, tem 3 vilazinhas e algumas casas espalhadas perto das muralhas, perto dos locais onde tem muralhas. As cores desses detalhes depois eu vou ajeitando. Eu ajeito todas essas cores, eu deixo. Aqui eu ia testar as texturas. Testei algumas para ver qual é o que ia se encaixar legal com esse mapa. Eu testei algumas e demorei um tempinho para decidir qual é que eu ia usar. Tá? Demorei bastante tempo, tanto que teve um corte aí. E aí eu fui trabalhar em outras coisas, fui ver outras coisas para eu resolver. Ó, eu pintei já de algum verde, percebam que ao redor do mapa já está todo pintado com algum verde, mas eu deixei uma marcazinha de onde ficaram as posições do castelo, das coisas do tipo, até eu sentir confiança suficiente para eu apagar tudo. Que eu estava me baseando nessas posições só para eu ter uma referenciazinha aparecendo ainda. E vejam que ficou bem diferente, né, do que eu estava me inspirando. Eu estava inspirando numa coisa e eu fiz ele bem diferente, mas foi bom eu olhar ele para eu ver a posição, para eu ver a composição do mapa, como eu queria formar. Apesar de eu não estar querendo fazer algo totalmente igual, eu não queria, mas eu queria ter um ambiente de praiazinha ali, que não era esse no outro mapa, mas eu botei uma praiazinha. Depois eu vou colocar alguns detalhes ainda naquela praia, porque eu queria dar uma atenção boa no mar, na parte da costa ali do norte. Botei esse vilarejo dentro desse forte, né? Um vilarejo meio militarizado. E aqui eu tava fazendo as estradas. A textura ainda vai demorar para eu pegar uma textura que eu ache bacana, que fique legal de verdade e eu me decida nela. Eu passei boa parte do tempo testando as texturas. Tem gente que me pergunta como é que eu faço as texturas, como é que eu escolho elas, e é difícil, não é fácil. Ó. Vejam que eu pinto e repinto por cima de novo.
várias vezes, mudo de cor, mudo a opacidade, uma, duas, três vezes, faço isso várias vezes sem parar. E até eu achar legal. Enquanto eu não achar legal, eu vou testando outras coisas, eu vou fazendo até achar alguma bacana. E só paro quando fica boa. E eu queria fazer também essas estradas, assim, meio esses caminhozinhos de uma coisa para outra. E ali eu ainda não tinha decidido nesse momento o que é que eu ia botar dentro daquele espaço. Ali naquele forte, né? Tem um forte ali com um espaço junto com com aquele vilarejo. Mas o que eu tinha decidido era que eu queria uma plantação aí. Queria uma plantação aí. Eu tinha decidido primeiro por uma plantação de trigo e depois eu mudei de ideia. Depois eu vou botar aquela mais verdinha, né? Aquela plantação mais verde, com, de vegetais, de legumes e coisas do tipo. Eu quis botar também esse detalhezinho da muralha, por mais que seja quase imperceptível, e dei um trato também dentro do castelo, que eu tava achando meio vazio, assim, meio sequinho, então eu coloquei essa floresta dentro do castelo, quis colocar um lago na parte de trás, passando pela lateral e descendo pela muralha do castelo. Uma das muralhas passa um rio por baixo, um desvio de água que vai até um lago, aquele lagozinho ali, né? Ó, os ladrilhos do Incarnate, ele tem esses ladrilhos que a gente diminuindo, mudando a rotação deles, a gente consegue fazer umas coisas bacanas para castelo. Ó. Percebam que ficou legal, eu gostei dessa parte. Eu fiquei meio indeciso em como eu faria o chão dessas árvores, mas aí colocando esse colorido novo com a opacidade mais baixa, né, quase metade da opacidade, deu a impressão de que são flores, né, flores pelo chão, então foi esse que eu decidi ficar, já por dar essa impressão. Quis botar essas partezinhas na lateral também para demonstrar onde é a borda daquela calçada que vai até o castelo e esses detalhes no jardim também. Ó. Percebam que eu misturo coisas de ambos estilos. Tanto o estilo de grid, eu não me prego nisso, porque dá pra gente mexer agora, dá pra mexer até transformar o asset que a gente está fazendo, aumentar o tamanho dele, a largura, diminuir, esticar, fazer essas coisas. Até isso dá para fazer agora no Incarnate. Além de modificar as cores e os blenders também, que dá pra gente usar aqui. Tem blender que dá um efeito quase como se as coisas estivessem debaixo d'água. Então a gente sabendo utilizar faz uma diferença absurda. Eu quis também colocar esse vilarejo também meio militar ali, um acampamento militar com umas árvores cortadas. Aquele asset eu peguei do RPG Maker, esse asset de árvores cortadas, e eu já usei ele algumas vezes e vi que ele se encaixaria aqui. Tá? Quis espalhar essas árvores aí pelos morros para deixar mais composta essa cena, né? Eu vou dar mais alguns detalhes agora nesse castelo. Isso aí era eu tentando fazer qualquer coisa. Às vezes eu fico juntando as peças, os assets para ver se sai alguma coisa. E quando não sai, eu só deleto, né? Quando sai alguma coisa, tem um vídeo meu, um mapa meu que é de uma ponte. O mapa foi criado praticamente assim. Eu comecei a montar num mapa qualquer, tava treinando alguma coisa e comecei a juntar as peças. Juntei umas pontes, juntei outras coisas, eu juntei um pedaço de uma doca e aí eu consegui fazer aquilo. E aí eu fui compondo todo o cenário ao redor daquelas pontes. Por isso que o mapa se chama... é o nome da ponte, né? Eu dei o nome do mapa, o nome daquela ponte. Apesar de ser um cenário inteiro, apesar de serem pessoas atravessando a ponte, tem a iluminação, foi algo que eu trabalhei bastante naquela ponte e é algo que eu quero depois falar um pouco aqui, quando eu fizer um mapa que eu utilizar bem a iluminação, que eu achar que dá pra eu falar aqui, que nem aquele último que eu fiz
o que eu não consegui inscrever na competição, né? O que eu quase inscrevi na competição de mapas de Incarnate. Eu utilizei bem a iluminação, eu diria que eu utilizei bem, de uma maneira bacana, que deu a impressão de estar de noite e ter raios de lua também, né? Além das luzezinhas nas casas, eu utilizei a luz lunar para ela demonstrada. Eu também quis transparecer que ela estava bem evidente, e eu consegui com um simples efeito de uma adição nova que teve no Incarnate. Temos agora o filtro do Incarnate, a gente consegue colocar por layer agora, por camada. Então, no Incarnate a gente pode trabalhar com 10 camadas. Tem de 0 a 5 e 0 a -5. A gente vai colocando uma coisa por cima, uma coisa por baixo. Vejam que isso daí está na segunda camada, na camada 2, ali no doisinho ali em cima. Agora o filtro a gente também consegue colocar por camada. Então a gente consegue colocar o filtro, vamos supor, eu vou dizer o exemplo exato que eu fiz no outro mapa. Eu coloquei o filtro na camada 3 e coloquei uma luz, fui nos assets de luz e peguei uma luz botando na camada 5, tá? Na camada 5. Então deu o efeito de luz por cima da noite, né? Então o segredo é só esse, só você colocar o efeito por cima do filtro, o filtro de noite no caso, porque talvez algumas pessoas ficaram com dúvida, porque realmente antes dessa atualização, dessa modificação do Incarnate, era mais difícil colocar uma luz com o filtro da noite. Geralmente eu fazia isso pelo Photoshop. Eu achava mais fácil fazer isso pelo Photoshop, mas eu consegui fazer pelo Incarnate utilizando desse modo. Então é isso. Pessoal, eu já falei o que eu tinha para falar. Acho que o vídeo por si só vai se estender aí um pouco. Eu vou fazer agora aquele jardim que eu tinha falado para vocês e vou trabalhar ainda com as cores. Ainda vou passar bastante tempo trabalhando nas cores, tá? Esse é o farol, um farol que eu quis fazer, e um vilarejozinho que eu vou fazer ali. Então, relembrando, quem tiver qualquer sugestão de mapa para entrar na enquete de março, é só falar aí nos comentários, tá, pessoal? Qualquer pessoa pode falar. Quem é meu apoiador vai poder votar lá novamente na próxima enquete, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se gostou, deixa o like aí, pessoal, para ver se vocês preferem mais vídeos com eu falando ou eu mudo mesmo só o time-lapse passando. Aí vejam aí o que é que vocês preferem, tá?